Nós estamos aí começando o ano e já estamos na metade do mês de janeiro, né? O tempo tem passado muito rápido e glória a Deus por mais essa oportunidade que nós temos nessa manhã de poder parar para poder adorar, para poder celebrar e para poder ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Você crê que Deus tem uma palavra para você nessa manhã? Você está pronto para receber uma palavra do Senhor? Eu não tenho nada para te oferecer. Mas o Senhor, Ele é bom e deseja falar com você nessa manhã. Porque Ele te ama, porque Ele tem um propósito sobre a sua vida e porque Ele ama a igreja de Cristo. Ele ama a igreja de Cristo. Domingo passado nós falamos sobre a sabedoria, como é importante nós termos sabedoria para poder seguir em frente na jornada. Mas a sabedoria, ela está atrelada a um princípio, que é o temor de Deus. Então, falar de sabedoria sem falar do temor de Deus seria incompleto, tá certo? E nessa manhã eu gostaria de tratar sobre o que é o temor do Senhor. Falamos muito sobre avivamento, falamos muito sobre uma igreja ser cheia dos dons, ser cheia do Espírito Santo, mas não tem como você ser cheio do Espírito Santo, não tem como eu ser cheio do Espírito Santo se eu não receber um batismo de temor. O temor, ele nasce no coração de todos aqueles que carregam o Espírito Santo de Deus. O temor é o reconhecimento de quem é Deus. Quando você está adorando a Deus, esse momento de adoração, quem é que você está adorando? Como é que você está adorando? Por que você está adorando? Porque tem uma banda aqui na sua frente? Ou porque você entende que existe um Deus vivo que está neste lugar? E Ele é digno de adoração, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Fala o temor do Senhor. Atos 5:11, o verso base, fala assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja. E todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Então, o temor do Senhor, ele precisa vir sobre toda a igreja. Nós tratamos e buscamos criar entre a igreja a unidade. Né? Porque onde há unidade, onde há um só coração, onde há o coração de Deus está na unidade. Fala, o coração de Deus está na unidade. E o coração do homem, ele faz tudo para quebrar a unidade. Porque o coração do homem tem vontade própria. E o coração de Deus, ele trabalha para que nós possamos ser um. Deus não veio levantar vários povos. Deus veio levantar um povo só. Ele é um só Senhor. E Ele nos chama para termos uma só fé. Tá certo? Então, é isso que nós queremos falar nessa manhã. Porque o temor, ele precisa invadir o nosso coração. Ele precisa entrar em cada coração. O temor do Senhor não é medo. O temor do Senhor é reverência. E a reverência nasce do reconhecimento de quem é Deus. Por que eu temo a Deus? Por que eu sou reverente ao Senhor? Porque eu conheço quem Ele é. E a reverência, ela nasce através de uma experiência com Deus. A glória de Deus, ela gera temor em nossos corações. Ela gera esse respeito, essa honra, que nós, com o tempo, aprendemos a nos comportar diante do Senhor. O medo é um sentimento produzido por insegurança, pela culpa e pela expectativa de punição. Quando o homem, ele pecou, ele passou a ter um sentimento no coração dele. Deus chamou para mais uma vez o homem se relacionar com Deus, mas Adão falou: eu ouvi a tua voz e tive medo. O que Adão estava falando? Veio no meu coração um sentimento de culpa. Veio no meu coração um sentimento diferente. Antes eu tinha prazer quando eu escutava a tua voz, eu tinha prazer em escutar a tua voz, mas agora veio um sentimento diferente e eu tive medo e me escondi porque eu ouvi a sua voz. A reverência não. A reverência é um comportamento que me aproxima de Deus.
que reconhece a grandeza de Deus, que honra a Deus, que ama a Deus e que se submete a Deus. Enquanto o medo me afasta, a reverência me aproxima de Deus. Fala, enquanto o medo me afasta, a reverência, o temor de Deus me aproxima do Senhor. Por isso que eu preciso entender, querido, quem eu sou e quem eu estou servindo. Se eu não entender isso, o meu coração continuará sendo o Senhor da minha vida. E eu vou continuar a andar por sentimentos dentro da igreja, dentro do reino do Senhor. E o temor do Senhor é que me protege, é que faz eu entender e discernir como eu me comporto como discípulo de Cristo. Na igreja primitiva, o mover do Espírito Santo vinha acompanhado de temor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela precisa também ser cheia do temor de Deus. Porque parece que o temor de Deus te guarda para você ser cheio do Espírito Santo, e você, sendo cheio do Espírito Santo, cada vez mais gera um temor no seu coração, que produz santidade, verdade e transformação. E eu quero ler com vocês nessa manhã um episódio que aconteceu logo no começo da igreja, Atos capítulo 5, a igreja estava começando. Depois do Pentecostes, os milagres, o sobrenatural acontece, e a igreja vivia debaixo de temor, e era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Fala assim, não basta ser igreja. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você entende o que significa isso? Não. Porque eu posso ser igreja e ser um religioso. O religioso, ele continua fazendo aquilo que ele quer, quando ele quer e se quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Existe senhorio de Cristo aí? Não. Existe? Não, não existe. Tem que haver uma transformação, tem que ter um encontro com a verdade de Cristo Jesus. Então, e tem um episódio que fala de Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Onde a igreja se movimentava, onde a igreja tinha um comportamento. E normalmente, quando nós vemos um comportamento, nós copiamos comportamentos. É assim ou não é? Eu vejo a pessoa fazendo isso e eu copio o comportamento. Mas só que não basta só copiar comportamento. É necessário que esse comportamento venha acompanhado de integridade, venha acompanhado de santidade e venha acompanhado de reverência. E a igreja se movia, e a igreja caminhava, e a igreja tinha um só coração. E aqueles que se convertiam nessa igreja, eles se alinhavam ao coração de Cristo rapidamente. Por quê? Porque o ensino dos apóstolos era muito forte, porque todos eles recebiam o batismo do Espírito Santo, porque todos eles recebiam um consolador no coração, porque todos eles recebiam o dom do Espírito, e é o dom do Espírito que nos faz ser um, mesmo sendo diferentes. Nós somos diferentes, e a única maneira de nós termos um só coração é quando o Espírito Santo de Deus trabalha, é quando nós permitimos o Espírito Santo de Deus formar a vida dele em nós. O apóstolo Paulo fala do casamento, que é um mistério profundo, a unidade do casamento. Duas pessoas diferentes que precisam se tornar uma. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, são pessoas diferentes? Sim, porém eles são um. Fala, onde há reino, precisa ser estabelecida a unidade. Uma casa dividida, ela não prospera. Por isso que eu preciso aplicar o meu coração para essas coisas. E eu preciso aprender o que é ser igreja, para ser um contribuinte, para ser alguém que contribui na obra de Deus, e não alguém que atrapalha aquilo que Deus quer fazer. Fala, graças a Deus isso não é comigo. Eu sempre estou me alinhando e sempre estou contribuindo com aquilo que Deus quer realizar. Não é assim? Fala assim, glória a Deus, eu sou essa pessoa. Agora diminuiu a voz, mas você é essa pessoa. E eu quero ler o texto bíblico, que está lá em Atos capítulo 5. Me acompanhe na leitura, por favor. Queria te encorajar a você trazer a sua Bíblia, para que você possa, além de ter o boletim, você possa ler
possa ter a Bíblia com você. Nós estamos aí numa jornada no começo do ano e existe um desafio que nós temos lançado para que nós possamos ler toda a Bíblia nesse ano de 2026. Por favor, se alinhe a isso. Quem lê aprende, quem lê cresce, quem lê entende o coração de Deus. Deus quer se revelar para você através das Escrituras. Você entende isso? Então, por favor, se você quiser o plano, a gente pode passar para você. E juntos, eu creio que nesse ano de 2026 nós seremos uma igreja que iremos ler toda a Bíblia. Amém? Amém? Atos capítulo 5, verso 1 fala assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, ou estava de acordo. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Verso 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela propriedade? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Verso 9. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a sepultaram no lado do seu marido. Verso 11, que é o texto base. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Senhor, Deus e Pai, querido Espírito Santo, Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós queremos nesse momento pausar e aprender através da Tua palavra aquilo que o Senhor deseja realizar nos nossos corações. Fale conosco, Senhor, de uma maneira clara. Fale, Senhor, não para ofender, fale, Senhor, não para gerar, ó Deus, dor, mas fale para libertar, fale para crescer, para nos fazer crescer, fale para que nós possamos ser exortados e aprender, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor venha batizar o nosso coração, que o Senhor venha batizar as nossas vidas, que o temor de Deus, Ele possa ser, ó Deus, o selo em nossas vidas, Pai. Abençoa a Tua igreja e eu te peço graça para poder falar a respeito da Tua palavra. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? O temor do Senhor, ele tem uma origem. E a origem do temor do Senhor é a sabedoria. A sabedoria de Deus não é como o conhecimento humano. Eu falei isso na semana passada. O conhecimento humano exalta quem o possui. A sabedoria de Deus glorifica a Deus e revela a prudência. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que eles fazem? Revelam o quê? Prudência. Todos os que praticam o seu louvor permanecem para sempre. O temor do Senhor gera uma vida alinhada à vontade de Deus. Não por medo, mas por reverência. E eu falei já sobre isso. O medo, ele gera separação. Ele gera afastamento. Mas a reverência, ele me aproxima de Deus. Um coração reverente, um coração quebrantado, um coração contrito, ele se aproxima do Senhor. Então eu preciso entender isso. Né? Não é por ameaças que nós servimos a Deus. Não é disciplinando
que nós aprendemos como caminhar sendo disciplinados, desculpe, que nós aprendemos, também mas não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, o que nós precisamos entender é que a sabedoria tem uma origem, tem uma fonte, tem um lugar onde nós temos o conhecimento e a verdadeira sabedoria. E isso gera no temor, isso verte diante do temor do Senhor. Quem teme ao Senhor vive com discernimento espiritual e as suas decisões são guiadas por Deus. Atos 5:3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? É possível isso acontecer, querido? É possível eu permitir Satanás encher o meu coração? Eu aceitar uma mentira dele? E eu digerir aquela mentira? E o problema da mentira é quando ela se torna uma verdade. Quando a mentira se torna uma verdade, eu passo a viver em cima dessa verdade. Então, para Ananias estava ok viver uma mentira. Para Ananias estava ok viver mais ou menos. Para Ananias estava ok reter uma parte, não tem integridade. Mas só que onde há temor e onde há presença de Deus, não está ok viver uma vida sem integridade. Quem teme ao Senhor vive com discernimento espiritual e suas decisões são guiadas pelo próprio Deus. Tá certo? E aqui a gente vê Pedro agindo com pelo menos dois dons do Espírito. O dom de discernimento e o dom da palavra de sabedoria. Cara, uma pessoa chega na igreja e se você for analisar a oferta que Ananias e Safira estavam dando para a igreja, era uma oferta alta ou não era? Era ou não era? O que era para fazer? Normalmente, eu recebendo uma oferta alta, glória a Deus, meu irmão, que Deus te abençoe, né? Bênção pura, não é assim? Mas olha como as coisas são diferentes. Quando Ananias e Safira, quando Ananias, no caso aqui, primeiro ele entrega a oferta. Quando ele entrega a oferta para Pedro, Pedro fala assim: Ananias, por que você permitiu Satanás encher o teu coração? Porque essa oferta, ou esse ato que talvez tenha nascido da generosidade, não é assim? Às vezes nós queremos fazer algo e começamos com essa boa intenção de fazer algo, mas no processo a gente vai agregando algumas coisas que nós escutamos e lá no final, quando a gente vai resolver, quando a gente vai fazer, já muda basicamente o contexto daquilo que nós começamos, ou a intenção que nós começamos. E Pedro, ele fala assim, cara, ele consegue discernir o que estava no coração de Ananias, e ele traz para Ananias uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. E o que me chama a atenção é que essa oferta que começou com generosidade, ela se transforma em uma oferta egoísta. Egoísta por quê? Porque ninguém pediu para Ananias e Safira fazer o que eles estavam fazendo. Mas ninguém vai te pedir para fazer nada. Mas quando eu for fazer algo, é necessário que eu faça isso de todo o meu coração. E Pedro trata isso. Porque nessa igreja, cheia do Espírito Santo, cheia do temor de Deus, mentir para o Espírito Santo era muito grave. E hoje é diferente. Hoje é diferente. Então nós precisamos entender que esse temor precisa batizar o meu coração. Para que eu não venha mentir ao Espírito, para que eu não venha ter uma vida que não seja íntegra. Deus não nos chama para viver uma vida perfeita, Deus nos chama para viver uma vida íntegra. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas e de todo o teu conhecimento. Não tem como fazer isso
sem integridade. Então, a oferta de Ananias e Safira, que talvez tenha nascido na generosidade, foi corrompida pelo egoísmo e pela influência maligna, tornando-se uma afronta a Deus. Como guardiões da igreja, os apóstolos foram conduzidos pelo Espírito Santo a tratar o pecado com seriedade. Fala, tratar o pecado com seriedade. Não é matar o pecador. Nesse caso aconteceu. Você acha que houve graça? Você acha que houve oportunidade de arrependimento para Ananias e Safira? Houve ou não houve? Porque quando Pedro perguntou, você vendeu a propriedade, portanto, ele sabia que ele tinha vendido por mais. O valor era mais alto. E Ananias naquele momento podia falar assim, não, eu não vendi por esse valor. Eu não vendi por 1x, eu vendi por 2x, mas eu resolvi reter uma parte. Está ok isso? Mas ele confirma, para manter a aparência, para manter o bem-estar de quem estava olhando, ele fala, sim, eu vendi por esse valor. E não era isso que estava acontecendo. E isso é muito mais real do que nós imaginamos na nossa vida, querido. Nós servimos um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe exatamente como está teu coração hoje. Um Deus onipresente, Ele está aqui, Ele está na Batista, Ele está na Presbiteriana, Ele está na Pentecostal e Ele está no céu ao mesmo tempo. E nós servimos um Deus onipotente, Ele tem todo o poder. E eu preciso entender essas coisas. O temor de Deus nasce desse lugar. O primeiro versículo que a gente ensinou para o Caleb decorado foi o seguinte, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E é desse lugar, e é com esse entendimento que eu preciso entender. E onde há pecado, o pecado precisa ser tratado, gente. A igreja não é chamada para tolerar pecado, para fechar os olhos para o pecado. A igreja é chamada para confrontar o pecado e amar o pecador. É diferente. Nós não podemos fazer vistas grossas para aquilo que Deus... Nós cantamos aqui que Deus ele é um Deus de justiça e odeia o quê? Deus é um Deus de... Você cantou isso, não? Cantou ou não cantou? Você tem compromisso com essa verdade? Então, se Ele é um Deus de justiça e odeia a iniquidade, o que deve ser o meu padrão com relação a isso? Eu também amo a justiça e eu também odeio a iniquidade. Começando pela minha vida. Aquilo que Deus não se agrada, eu também não posso abrir concessões. O apóstolo Paulo fala, eu posso todas as coisas. Pode ou não pode? Você pode todas as coisas ou não pode? Mas porque você tem o temor do Senhor no teu coração, nem todas as coisas são boas para você. Então, é isso que nós precisamos entender como igreja. Uma igreja que ama, uma igreja que entende a graça. A graça não diminui a seriedade da igreja. A graça, ela perdoa pecados, mas ela não aceita que o pecado conviva no meio da igreja. E é isso, e é nesse lugar, onde o temor de Deus nasce. É nesse lugar onde eu aprendo a cuidar da minha própria vida. E os apóstolos, eles tinham muito convicto no coração deles. Eles viram Jesus caminhando, eles viram Jesus, o ministério de Jesus. Jesus amava o pecador, Jesus amava as pessoas carentes, Jesus acolhia as pessoas carentes, mas Jesus nunca tolerou o pecado, ele sempre tratou o pecado. Inclusive ele foi na cruz, ele morreu na cruz para poder tratar o problema do pecado. Jesus morreu por mim e por você, para que nós não viéssemos viver uma vida de pecados mais. Mesmo que nós, no processo, podemos errar e podemos falhar. Mas na cruz,
toda a condenação contra o pecado, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que amam o Senhor Jesus, porque lá na cruz Jesus reivindicou o nosso pecado, Jesus nos justificou e nos fez um novo povo, uma nova raça. Mas quando eu errar, quando eu pecar, e é possível isso acontecer, ou quando o meu irmão pecar contra mim, eu sou um guardião do reino de Deus. Não é possível você viver na igreja, não é possível você continuar caminhando e se intitular, ser parte da igreja e tolerar o pecado, e fazer vistas grossas para o pecado. A glória de Deus ela não vem, ela não é manifestada. A glória de Deus é manifestada sobre pecadores que são arrependidos por causa da graça de Cristo Jesus. Então esses apóstolos, eles tinham muito sério e muito claro no coração deles. Não tolerar o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que ofende a Deus. É tudo aquilo que Deus enviou seu Filho para que eu e você pudéssemos ter uma expiação do nosso pecado. Essa palavra de discernimento e sabedoria brota de um coração que é guiado pelo temor de Deus. Segundo lugar, o que acontece mais é que o temor do Senhor produz integridade e verdade. Atos 4:36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aonde? Aos pés dos apóstolos. Duas pessoas, duas ofertas, duas ações. Por que Pedro aqui não fala nada? Por que Pedro não contesta o que Barnabé fez? Porque ele fez com integridade. Porque ele fez aquilo que deveria ser feito. E Barnabé serviu com integridade, sem reservas, motivado pela verdade. A integridade tem raiz e a motivação da integridade é a verdade. É entender que eu não tenho como manipular uma informação diante do meu Deus que é todo poderoso. Então, se eu vou me colocar à disposição para fazer algo, Deus espera que eu faça isso com integridade. E você vê que em momento algum é revelado o valor. Deus não está atrás de valor. Deus não está atrás de uma oferta grande e uma oferta pequena. Deus, ele deseja que seja feito com integridade, é onde nasce o temor do Senhor. É o que eu faço com integridade. Mesmo sabendo que há limitação. Mesmo sabendo que eu tenho os meus limites. Ananias e Safira quiseram fazer algo semelhante. Esse é o problema. Olha aqui para mim. O problema é eu querer fazer algo semelhante, sem ter integridade. O problema é eu querer copiar sem ter o coração. Eu querer fazer o que o outro faz sem fazer de todo o meu coração. Deus não te pede para fazer nada. Mas Ele olha para mim e para você, se aquilo que eu estou fazendo e aquilo que você está fazendo está sendo feito de todo o coração. Intenção. Eu preciso ser intencional naquilo que eu faço. Ananias e Safira quiseram fazer algo semelhante, mas sem integridade, buscando aparência e um certo reconhecimento. Como Jesus combateu os fariseus, como Jesus combateu tudo aquilo que queria manter uma aparência sem ter uma integridade. Porque o que atrai o coração de Deus é um coração contrito. O que atrai o coração de Deus, querido, eu não vou impressionar Deus com essa mensagem. Você não vai impressionar Deus com aquilo que você está fazendo. Mas o que Deus busca em mim e em você é essa integridade. Essa entrega inteira. Fala, integridade é uma entrega inteira. Eu me entrego inteiro para fazer o que eu estou fazendo. Sem reserva, eu não deixei 20% do marciano em casa, 30% do marciano em casa.
o que eu estou fazendo, eu entrego isso por inteiro. A minha vida com Cristo é uma entrega inteira, sem reservas. Por isso que o apóstolo Tiago fala assim, o homem de coração duplo, um homem que não entrega inteiramente o seu coração, ele não vai conseguir discernir e não vai conseguir entender o que realmente Deus quer realizar nas nossas vidas. Então, é uma entrega inteira. Deus não exige que façamos tudo, mas exige que tudo seja feito com verdade e integridade. Você tem essa frase no seu boletim? Por favor, leia. 1, 2, 3, leia. Para treinamento foi bom. Agora vamos, assim, para valer. 1, 2, 3, leia. Você entende isso, não? Como é importante nós resgatarmos isso. Por que Jesus fala assim? O reino dos céus é das crianças. Porque tudo aquilo que uma criança faz tem integridade, tem verdade. E Jesus fala assim, se o coração de vocês não se tornar como o coração de uma criança, Jesus falando, vocês não entrarão no reino dos céus. Integridade e verdade, essas duas coisas, elas andam juntas. E é isso que forma nas nossas vidas, gera nas nossas vidas o temor do Senhor. Terceiro lugar, o temor do Senhor preserva a santidade da igreja. Qual que é o propósito do temor do Senhor? Primeiro, o temor do Senhor precisa nascer no meu coração. E ele nasce, e ele jorra, e ele é cultivado dentro da integridade e da verdade. Mas uma vez que eu tenho o temor do Senhor e faço parte da igreja, agora esse temor do Senhor precisa ser estendido para a igreja. A igreja precisa viver e precisa preservar a santidade através do temor do Senhor. Atos 5:11. E sobreveio grande temor a quem? A quem? A toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. A igreja primitiva vivia uma combinação poderosa, cheios do Espírito Santo e batizados no temor do Senhor. Fala, cheios do Espírito Santo e batizados no temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Queridos, um dos dons do Espírito é falar em línguas e também interpretá-las. Se for falar, fale para que haja interpretação, para que a igreja possa ser edificada, senão se cale. Assim diz a palavra do Senhor. Mas eu preciso entender que isso tudo a evidência de línguas não quer dizer que você é cheio do Espírito Santo. Você simplesmente está manifestando um dom, um presente que o Espírito dá. A maior evidência de você ser cheio do Espírito Santo, capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre dons, sobre dons, sobre dons, sobre dons. Ele fala porque ele diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. Os dons estão aí para servir a igreja. O dom é para servir a igreja, o fruto do Espírito é para que eu possa viver como discípulo. Há uma diferença. O dom é para servir, é para cultivar, é para poder gerar a obra de Deus na igreja. E o fruto do Espírito é para que a obra de Deus seja gerada no meu coração. E ele fala sobre todos os dons. Mas ele encerra o capítulo 12 de 1 Coríntios 12, falando sobre um dom que é maior. Qual que é o dom maior? O dom supremo. O dom que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É o dom do amor. Então, eu evidenciar algo sem ser batizado com o amor é simplesmente uma manifestação do Espírito. Porque a maior evidência que você é cheio do Espírito Santo é você manifestar o amor de Deus para as outras pessoas. É isso que impacta, é isso que gera uma transformação no coração das pessoas. Então, você ser cheio do Espírito Santo
é você ser cheio de amor. Você ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio de temor. É você olhar, é você não olhar o que você não deve olhar. Isso é temor de Deus. É você não falar aquilo que você não deve falar. Isso é temor de Deus. É não ferir a igreja de Cristo. Isso é temor de Deus. É não falar mal do irmão. Isso é temor de Deus. É quando eu me relacionar e eu errar, me arrepender e consertar o relacionamento. E não deixar o relacionamento estragado, pendurado na prateleira. Tudo aquilo que fica pendurado estraga, não é assim? E é isso que é temor de Deus, é entender que eu preservo o temor de Deus na igreja, eu preservo a unidade da igreja. Eu andando com o Jonas, se eu fizer algo que vá magoar o coração do Jonas, é assim mesmo, deixa por assim mesmo. Eu chego mais tarde no louvor, aí eu não tenho que escutar o Jonas ministrar. Ou o Jonas não vem para o culto para ele não precisar me escutar. Isso é ser igreja, gente boa? É eu tenho uma pendência com alguém e não resolvo. E vou me afastando, vou me afastando. Aí quando eu vejo, Deus falou comigo. O que Deus falou contigo? Tem certeza que é Deus que está falando contigo? Porque o Deus que fala contigo é o Deus que fala assim, ande em unidade, igreja. O Deus que fala contigo é, ande a segunda milha, igreja. O Deus que fala contigo é aquele que perdoe o seu irmão. O Deus que fala contigo é esse Deus que fala. O Deus, quando fala, ele gera proximidade. O Deus, quando fala, ele unifica a igreja. O Deus, quando fala, ele consola a igreja. O Deus, quando fala, ele traz as pessoas para perto. Esse é o Deus que nós conhecemos. Então essa igreja era uma igreja que preservava o temor do Senhor. O Espírito Santo revelou o pecado não para destruir a igreja. Muitas vezes eu não sei você, mas eu sou uma pessoa falha. Se você andar perto de mim, você vai ver minhas falhas, viu, Fernando? Entendeu? Eu sou falho. E se você andar perto de mim, você vai ver minhas falhas. Porque eu sou homem e uma pessoa igual a você. Então, quando duas pessoas falhas se juntam, qual que é a grande possibilidade? Vamos ver se tem o dom de sabedoria sobre a sua vida. Falha mais falha é igual a falha. Esse não é o problema, isso vai acontecer. A sabedoria está como eu vou lidar com as minhas falhas. A sabedoria está em entender o que é que meu Deus espera de mim quando eu falhar. Quando eu falar aquilo que eu não devo. Quando eu agir de uma maneira que fere o meu irmão. Quando você fere o teu irmão, você está ferindo o corpo de Cristo Jesus. Não adianta se afastar para tentar consertar isso daí. É juntando, é pedindo perdão e é se arrependendo. É assim que o temor de Deus cada vez mais é gerado e cultivado no nosso coração. Porque o temor de Deus me aproxima de Deus e do meu irmão. O temor de Deus não faz eu abrir mão das pessoas. O Espírito Santo revelou o pecado não para destruir a igreja, mas para preservá-la saudável, pura e sensível à voz de Deus. Você deseja escutar a voz de Deus? Você deseja ter esse coração que discerne o que está acontecendo em sua volta? Você deseja ter esse entendimento do que Deus quer realizar? Deus quer realizar uma obra com essa igreja. Deus quer realizar uma obra com a sua igreja. Mas Ele busca esse coração em cada um de nós para que nós possamos discernir aquilo que Deus quer realizar nesse ano novo. Nós estamos começando uma nova jornada. Nós estamos começando um novo ano, sabe? E Deus deseja realizar algo fresco, algo novo sobre as nossas vidas. Deus deseja realizar milagres na sua casa. Deus deseja te alcançar com a soberania dEle. Deus deseja fazer coisas novas, coisas grandes, coisas que vão te impactar. Você crê nisso?
Você não foi chamado para andar esse ano de 2025. Eu quase mudei minha mensagem. Os meninos só ministraram fé, fé. Eu falei, quem é que está fora da sintonia aqui, Senhor? Você, né, os meninos estão certos? Ou como é que faz esse negócio? Não, é porque tudo está entrelaçado. Tudo está... Fé é reverência, reverência é temor, temor é sabedoria. É a multiforme graça e sabedoria de Deus. Deus nos chamou para andar esse ano de 2025 por aquilo que eu vejo. 26, desculpe. 2026 é para andar por aquilo que você vê? O que você vê na sua conta bancária? Falei, eu nem olho. É pela fé, tem um número lá pela fé. Deus não me chamou e Deus não te chamou para andar por vista, meu amado. Deus me chamou e Deus te chamou para andar por aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Esses são os olhos da fé que Deus quer nos emprestar. Bartimeu era cego, não via nada, e talvez seja por isso que Deus falou assim, Bartimeu, eu vou deixar você cego para você não ver tanta atrocidade que está acontecendo. Mas Bartimeu queria ver, Bartimeu queria entender o que estava no coração. Bartimeu, 2026, você quer ter os olhos abertos? Você quer ver com os olhos de Cristo aquilo que Deus quer realizar na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, na igreja de Cristo Jesus? Ter os olhos da fé. O temor, ele abre os olhos da fé do meu coração. Eu passo a ver aquilo que Deus deseja realizar. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia o quê? A culpa. Já não tem condenação. Já foi expiada a culpa. E pelo temor do Senhor se evita o mal. O pecado já foi perdoado. E Salomão fala assim, e agora como você vai se comportar diante do mal? Sem o temor do Senhor, nós acabamos ou seguimos praticando o mal. Eis que o pecado bate a porta. Cabe a você dominá-lo. Se o Espírito Santo te dominar, se o Espírito Santo estiver em você, você vai dizer não. Você vai começar a ver o filme e você vai ver que tá com gosto de azedo. Está estragado. Você já começou a ver um filme estragado? Não. Isso é temor de Deus. É a mulher se vestir, a irmã se vestir. E olhar no espelho e falar assim, cara, tem que dar uma organizada nesse negócio. Isso é temor de Deus. É o homem que vai para a academia. Aí começa a aparecer umas coisas diferentes no corpo dele. Né? Aí aquela camisa mais solta um pouco não serve mais. O temor de Deus faz com que eu preserve o meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, e também faz com que eu preserve o corpo de Cristo. Isso é temor de Deus, isso é sabedoria de Deus, para que nós possamos evitar o mal. É possível evitar o mal, gente boa? É possível ou não é? O que vai fazer eu e você evitarmos a prática do mal? Temor ao Senhor. Na cruz, a misericórdia e a verdade se manifestaram plenamente. Foi por isso que Cristo morreu na cruz, para justificar o meu e o seu pecado. Mas não foi só para justificar, não foi só para te salvar, porque nós queremos um Jesus que nos salva. É assim ou não é? Esse Jesus que salva, quem não quer Jesus que salva? Todos nós queremos. A pergunta é, quem quer o Senhor que governa? Você quer o Senhor que governa? Porque não tem como separar o Jesus que salva com o Senhor que governa. Ele é uma pessoa só. Então, na cruz, Jesus salvou o homem. Cristo perdoa, mas esse perdão precisa ser acolhido com temor. Eu preciso olhar para a cruz e reconhecer a obra de Cristo Jesus que Ele realizou na cruz por mim. Sem temor, a graça é banalizada e o pecado é tolerado. Vou repetir. Sem temor, a graça é banalizada
e o pecado é tolerado. O batismo do temor do Senhor nos leva a uma vida de santidade e equilíbrio espiritual. Em último lugar, o temor do Senhor, ele se manifesta. Como que o temor do Senhor se manifesta? O que está escrito aí? O temor do Senhor se manifesta em amor, serviço e comunhão. Atos 5:10. No mesmo instante, ele caiu aos pés de Pedro e morreu. Imagina essa cena, cara. Caiu aos pés de quem? De Pedro. E Pedro não faz nada. Aí os moços, por isso que a juventude é importante na igreja, porque a força da igreja está na juventude. Aí os moços vieram e serviram a igreja. Eles não pediram ou não se negaram de fazer aquilo que era necessário fazer. Eles simplesmente serviram a igreja. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a, sepultaram-na ao lado do seu marido. Na igreja primitiva, servir, viver em comunhão e permanecer unidos ao Senhor eram considerados privilégios na vida de cada discípulo, pois produziam amor genuíno. Isso produz amor genuíno, preserva os relacionamentos, forma pacificadores e geram pessoas responsáveis espiritualmente falando. Eu preciso ter uma responsabilidade espiritual pela minha vida e também tenho uma responsabilidade espiritual pela igreja de Cristo Jesus. Atos 2:42. E o que a igreja primitiva fazia? O que está escrito aí? Perseveravam. No quê? Na doutrina dos apóstolos. E no que mais? Na comunhão. E o que mais? No partir do pão e nas orações. Isso produzia um resultado. O que o verso 43 fala? Em cada alma havia o quê? E o que mais? Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa é a obra que o Espírito quer realizar no nosso meio. Essa é a obra que o Espírito Santo deseja trabalhar em cada coração, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo um entendimento, às vezes, que é diferente, mas isso não é o que nos torna igreja. O que nos torna igreja é a obra do Espírito Santo, realizada em cada um de nós. E por isso eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe no meu coração, trabalhe nas minhas diferenças, trabalhe no meu entendimento. Você precisa que Deus trabalhe no seu coração, no seu entendimento? Eu preciso. Esse apóstolo Paulo, depois de passar por tudo isso, depois de ser um homem usado por Deus, depois de pregar o primeiro sermão no Pentecostes, depois de fazer sinais, prodígios, maravilhas, Atos capítulo 10, ele teve uma visão e teve uma revelação. E o Espírito fala para ele assim, Pedro, levanta, mata, e o que mais? E come. E o que Pedro fala? De jeito nenhum. Esse homem ainda precisava ser upgrade pelo Espírito, como eu e você sempre precisamos. Então não basta só ser cheio do Espírito Santo. Não basta só ser cheio do temor. É preciso permitir que o Espírito Santo faça o upgrade quando Ele quiser e no momento que Ele quiser na minha vida. E Pedro fala assim, não vou permitir, não vou fazer isso. Imagina você desobedecer uma ordem direta. Aqui não acontece isso. Graças a Deus. Mas imagina você ter a ousadia de desobedecer uma ordem direta de Deus, por causa do teu entendimento. Aí o que Deus faz? O que o Espírito faz? Vai lá na casa de Cornélio. Na verdade, já tinha falado com Cornélio antes. E fala assim, Cornélio, Pedro está com um problema de entendimento.
ele não está conseguindo compreender. Olha como o corpo trabalha. Cornélio, vai lá. O problema não era Cornélio ir lá, o problema era Pedro acolher Cornélio. Mas só que quando os servos de Cornélio estavam chegando onde Pedro estava, o Espírito fala novamente com Pedro e fala assim: Pedro, tem uns camaradas chegando aí, Pedro. Recebe eles porque eles têm uma mensagem para você. Aí os caras chegaram e falaram assim: ó, o meu Cornélio está te esperando lá na casa dele. Mas só que Pedro, ele se sujeita. E o problema não é você, às vezes, não ter o entendimento. O problema é você nunca se sujeitar àquilo que Deus quer fazer. Porque a falta de entendimento eu tenho. Você tem. Talvez você não, mas eu tenho. O problema não é esse. O problema é eu nunca me sujeitar àquilo que Deus quer fazer na minha vida. O problema é eu nunca me alinhar àquilo que Deus quer realizar na minha e na sua vida. O temor de Deus nasce de um coração que se alinha à vontade do Senhor. Aí quando Pedro vai para a casa de Cornélio, quando ele chega na casa de Cornélio, ele consegue entender o porquê que ele precisava comer aqueles animais impuros. Porque o evangelho que salvou Pedro, o evangelho que salvou Paulo, o evangelho que salvou os judeus, também era um evangelho que salvava o ímpio, salvava aqueles que não eram povo de Deus. E quando Pedro entende isso daí, ele compreende essas coisas, e naquele momento a palavra fala que aqueles que também não eram judeus, que não faziam parte dessa raça, receberam a promessa do Espírito Santo. Então a promessa do Espírito não é só para judeus, a promessa do Espírito é para todos aqueles que creem no senhorio de Cristo Jesus. E é isso que nos faz ser igreja, é isso que nos faz ser um povo cheios do Espírito Santo. Quem teme ao Senhor, fala assim: quem teme ao Senhor, ama, serve e cuida do corpo de Cristo com responsabilidade. Conclusão. O temor do Senhor não se desenvolve diante das pessoas, mas no secreto, no dentro de cada coração. É obra do Espírito Santo de Deus. Eu preciso entender isso daqui. Não é por consciência moral, não é por eu ter uma boa consciência moral que o temor do Senhor é gerado em mim. O temor do Senhor é gerado em mim porque o Espírito é Ele que habita na minha vida. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que anda no temor do Senhor. E por isso vive em santidade, poder, crescimento equilibrado e revela a glória de Deus. Atos 2:46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto esse povo vivia todos esses ingredientes, o que acontecia? Lê o final do verso 47. Quem acrescenta? Quem acrescenta? Aonde? E uma igreja que ama, e uma igreja que perdoa, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que deseja temer a Deus de todo o coração. Onde tem isso acontecendo no coração da igreja? Jesus fala assim: isso é igreja. E onde tem igreja, tem crescimento espiritual e também tem crescimento de quantidade. E é isso que Deus deseja realizar comigo e com você. Deus quer nos batizar. Deus quer nos encher com o Espírito Santo. Mas que o temor do Senhor possa entrar em nosso coração, possa guardar a nossa vida e que nós venhamos ser pessoas íntegras diante do Senhor. Eu sei que você busca servir o Senhor de todo o coração. Eu sei que existe uma entrega genuína. Eu sei disso, eu sei. Você não está aqui porque alguém está te obrigando a estar aqui. Você está aqui porque ama o Senhor, porque deseja servir ao Senhor.
Mas eu creio que o Senhor deseja também nos encher do seu temor. Um temor que gera discernimento, gera uma palavra de sabedoria, gera a capacidade de amar e de cuidar da igreja de Cristo Jesus. Uma igreja que teme é uma igreja que ama. Uma igreja que teme é uma igreja que serve. Uma igreja que ama, que teme, é uma igreja que perdoa. É uma igreja que se preocupa com os perdidos. É uma igreja que prega a salvação, porque a porta da graça está aberta. E essa porta, ela não escolhe nacionalidade, ela não escolhe o estado do coração, ela simplesmente vê fé. Se você crer no seu coração e confessar Jesus com a tua boca, a salvação te alcançou. Você se torna alguém herdeiro da promessa também. Essa é a obra de Cristo Jesus, essa é a beleza da obra de Cristo Jesus. Mas como isso vai acontecer? Eu, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, Jesus sabe. Quando Ele te comprou, quando Ele me comprou, Ele conhecia as minhas falhas, Ele conhecia os meus defeitos, Ele conhecia as minhas limitações, mas mesmo assim Ele falou assim: há esperança para você, há poder restaurador sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo salva e regenera, o Espírito Santo salva e transforma, o Espírito Santo salva e nos torna semelhantes a Cristo Jesus. E esse é o chamado para mim e para você nessa manhã. Coloque-se de pé, por favor. Feche os seus olhos. Essa palavra, ela deseja falar comigo e ela deseja falar com você. Eu sei que existe temor de Deus no seu coração. Mas a pergunta que eu quero fazer para mim e para você: existe integridade nisso daí? Sim ou não? Como é que você está? Como é que você tem lidado com o Senhor? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida emocional? Como é que você está? Deus deseja encontrar em você, Deus deseja que você tenha a confiança de entregar o teu coração ao Senhor, independente do que você está vivendo. E que você confie no Senhor e faça um pacto com o Senhor, dizendo: Deus, eu não sei nem como isso vai acontecer, mas eu quero viver esse ano de 2026 com integridade e quero te temer em todas as minhas ações, em todos os meus comportamentos. Me dê graça para viver dessa forma. Quero orar por mim e por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir que venha sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, esse batismo de temor, esse batismo que nos leva a nos aproximar do Senhor. E quanto mais próximos do Senhor nós estamos, mais perto da verdade nós estaremos. E essa verdade sendo revelada em cada coração, é onde verdadeiramente nós iremos conhecer o Senhor e servir ao Senhor de maneira íntegra, Pai, no nome de Jesus. Eu sei que existe disposição, eu sei que existe um desejo em cada coração de fazer isso, não simplesmente de andar contigo, mas de fazer isso com integridade. Então abençoe a sua igreja, nos abençoe nessa jornada de 2026, para que nós possamos, ó Deus, cada dia que nós despertarmos nesse ano, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e também que o temor do Senhor possa nos levar a uma vida íntegra diante de Ti, Senhor. No nome de Jesus, não queremos servir, ó Deus, ao Senhor com parcialidade, não queremos servir o Senhor com reservas, mas queremos nos entregar. Queremos amar ao Senhor de todo o coração, queremos amar o Senhor com todo o nosso entendimento, queremos servir ao Senhor com todas as nossas forças, e nos ajude a viver dessa forma. Ó Deus, sonda o nosso coração, vê se ele está dividido, vê se existe algo que nessa manhã o Senhor precisa falar com cada um de nós, para que nós possamos entregar esse coração, para que nós possamos entregar o controle da nossa vida ao Senhor. E que nós possamos confiar que o caminho do Senhor, Ele é bom, perfeito e agradável para cada um de nós. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.
por favor, se mova do seu lugar aí, ore pela vida da pessoa que está do seu lado, abençoe a vida dela, abençoe para que ela possa ser essa pessoa que receba esse batismo com o Espírito Santo. Ore, que a igreja esteja orando um pelo outro enquanto nós seremos ministrados em nome de Jesus.